TV Jet, o canal da palavra. Estamos hoje em mais um programa do Ciência e Fé. E hoje está muito interessante. Nós vamos falar com um historiador, teólogo também, mas a gente nós vamos falar muito da história de Israel, do cristianismo para cá. O que acontece com a nação de Israel, chamados judeus naturais. Tá bom? Ciência e Fé, aguarde. Hoje está imperdível esse programa. TV Jet, então, traz até nós o professor e teólogo, conferencista, escritor e erudito, Eduardo Gonzaga. Ele é meu conterrâneo, nós somos lá de Patos de Minas. Verdade. Como diz o Patoreba, tem base. Tem base, meu? Tem base, nós somos lá de Patos de Minas. Mas aí, professor, Israel, com o advento do cristianismo, nós vemos que o cristianismo nasce no Império Romano, né? Utiliza muito a fala grega e todo aquele sistema persa de comunicação. Quer dizer, o cristianismo nasce num momento histórico preparado por Deus. Mas o cristianismo nasceu. No ano 70, há uma invasão em Roma, do general Tito, profana o templo, né? Jerusalém, né? Jerusalém, aliás, que era o general Tito, profana o templo, e ele espalha judeu para o mundo afora. Aí a história judaica aí, dessa diáspora, começa. Verdade, exatamente aí. Foi permitido aos judeus conviver junto com o início do cristianismo e a administração governamental de Roma. Até que no ano de 64, um dos sucessores da região, da província que Roma dominava dos judeus, chamado Floro, ele foi, eu acho que, o terceiro depois do Pilatos. Ele invadiu o templo e roubou os utensílios de ouro do templo. Os judeus se levantaram contra, 64 depois de Cristo. Então começou uma guerra entre eles. Vespasiano foi enviado, e o Nero morreu, Vespasiano volta para Roma, e o filho do Vespasiano, Tito, no ano 70, consegue destruir os muros de Jerusalém, destrói o templo, e os judeus são espalhados ao redor do mundo, que é chamada a diáspora, né? Aí depois é que o Vespasiano se torna imperador, né? É, isso. No ano 68, Vespasiano se torna imperador, mais tarde o Tito também vai se tornar imperador. Curioso que Vespasiano teve uma administração grande. Ele foi como general para pacificar os judeus, só que na morte de Nero ele volta para Roma. Ah, tá. Quando Tito invadiu Roma, então Vespasiano já era imperador. Isso. Vespasiano construiu o Coliseu, fez grandes obras na história da administração romana. O Coliseu tem 73 depois de Cristo, exatamente. E quando a história, e aí espalha-se judeu pelo mundo afora. Isso é chamado de diáspora. Isso. Diáspora quer dizer, né, a dispersão. Falar uma palavra meio feia, o espalhamento, né, dos judeus ao redor do mundo. Não é feio, não. Não, obrigado. Tem umas palavras mais feias, não, né? Tem. Essa é a pior que eu falo. Nossa, mas nós estamos na santidade aqui, maluco. Mas então vamos lá. Espalhou-se judeu no mundo inteiro. E nós, hoje, somos chamados, nós do Ocidente, somos chamados de civilização judaica cristã. Por quê? Porque toda a cultura que os Importante judeus... explicar isso, né? É legal, sim. Toda a cultura que os judeus adquiriram em sua história foi transmitida para a civilização ocidental. E o cristianismo, é claro, né? O mundo europeu que se tornou cristão depois de Constantino, no ano 313, até o final do século IV. Não vou explicar isso que demora muito. Mas todo o século IV foi a estruturação do domínio do Império Romano, que vai cair no ano 476, e a Igreja Cristã Católica vai dominar o saber, a cultura e a fusão da administração pública com a religião. Então, por isso essa herança cristã. Os judeus, porque dos judeus veio muita coisa dos hábitos do cristianismo, Jesus era judeu, do judaísmo, que veio as promessas da vinda de Jesus, Messias, nosso querido. E o cristianismo, ele fica nesse centro, ele tem a sua base judaica, de cultura, mas também tem a forte influência grego do helenismo, né? Que seria o romano e o grego, cultura helênica, né? É verdade.
O cristianismo, como você falou no começo, né, pastor Silvério, tramitou entre a administração romana, a cultura romana e toda a herança helênica, né, dos gregos, principalmente com a expansão do Alexandre o Grande, 300 séculos antes de... 300 anos, 3 séculos antes de Jesus vir ao mundo. E outra coisa importante da influência judaica no mundo ocidental é que os judeus, ao ficar espalhados por esses 19 séculos sem pátria, do ano 70 até 1948, oficialmente o Estado de Israel. Mas, na verdade, os judeus começaram a voltar para casa em 1881. Mas nesse processo em que eles ficaram 19 séculos sem pátria, sendo expulsos e perseguidos de uma nação após a outra, em todo o mundo ocidental, Oriente Médio, Norte da África, quer dizer, no mundo europeu e no domínio árabe, os judeus desenvolveram uma cultura no meio das culturas onde viveram, né? Porque os judeus eram os melhores médicos de toda a história, os melhores profissionais liberais, advogados, os melhores diplomatas nas cortes árabes e europeias durante toda a história. Ninguém sabia lidar com questões não só diplomáticas, culturais, mas também o câmbio, o valor das moedas de um lugar do outro como o judeu. Né? Por que os judeus hoje controlam os grandes prédios preciosos do mundo, diamante? Porque nas perseguições que sofreram, eles aprenderam de pai para filho como produzir riqueza que pudesse ser transportada em meio às perseguições. Então, os judeus viveram nos guetos, com roupa distinta da sociedade, durante os 19 séculos de exílio. Porque quando a pessoa que não estuda muito esse assunto, no Brasil não é ensinado esse assunto em nenhuma escola de história ou teologia no Brasil, isso é uma verdade, é um fato, por isso que nós estamos pioneirizando esse estudo, a gente vê que os judeus moravam nos guetos, principalmente o gueto de Varsóvia, que é o mais conhecido da Segunda Guerra Mundial na Polônia, e vivia isolado nos seus bairros. Gueto quer dizer um bairro separado, uma comunidade separada. E com aquelas roupas, usava a estrela de Davi, mas isso já era praticado em todo o mundo europeu. O Hitler só se apoderou disso, né, no estado do Terceiro Reich, do governo nazista, e com isso fez o que fez, que a história já sabe, no século XX, contra os judeus. Então, ali no primeiro século, eles começam a espalhar. Você me disse que parece em 160, mas o imperador profana o templo, né? Quer dizer, 100 anos, quase 90 anos depois, há mais uma invasão em Jerusalém e aí aniquila de vez. Só para consertar um pouquinho, dos judeus que foram expulsos, alguns ficaram ainda na região. Jerusalém. A partir dos anos 70 depois de Cristo. Na cidade da antiga Judéia, né? Vamos dizer assim. Jerusalém e as cidades próximas. Ali próximo. Betânia. Betânia. Então, o que acontece? No ano 60, eu quero dizer assim, no ano 70 foram expulsos. 60 anos depois, no ano 130 depois de Cristo, não sei se quem está escutando está entendendo a nossa rapidez de explicar isso aí. Não está entendendo. 130. Essa turma é inteligente pra caramba. Desculpe subestimar, viu? O imperador romano da época construiu um templo para Júpiter, onde estava o templo dos judeus. Aí os judeus se levantaram contra. E, liderados por Bar Kokhba, no ano 165 depois de Cristo, quer dizer, 5 anos depois disso, houve a última guerra dos judeus contra os romanos. E o general Júlio Severo derrotou, porque Bar Kokhba usou uma estratégia militar terrível. Ele levou o pequeno contingente judeu contra Roma para Jerusalém, os muros destruídos, no ano 70. Morreram mais de 500 mil de judeus novamente, 500 mil. E aí acabou toda a resistência dos judeus até voltar para casa em 1948. Aquela resistência de Massada, ela acontece na época de Tito. Isso. Ela acontece logo depois do ano 70 da tomada de que houve Jerusalém. Alguns judeus fugiram para Massadas. Isso mesmo. Quando a gente vai lá, a gente vê toda a história. Os sacerdotes foram para lá, né? E lá foram resistiram, porque a gente que foi lá, eu também tive a oportunidade de ir lá. Muito interessante o tipo de fortaleza que foi construída. Custaram a vencê-los, a resistência foi histórica, mas também foram derrotados. Tiveram que fazer uma rampa, né? Porque não chegava. Ela é realmente muito alta, né? Muito difícil o acesso. Muito legal. Mas aí, então, a partir do ano, da segunda metade do século I, século II, eles espalham principalmente para qual continente. Nós estamos falando de segundo século, tá, gente? Os séculos são contados de 1 até 100, século I. 101 a 200, século II. Né? Porque os séculos não se começa do zero. Então, ele vai até o ano cheio, depois 101 a 200, século II. Então, nós estamos falando de século II depois de Cristo.
Eles espalham principalmente para a Europa ou eles vão para o norte da África também? Ok. Boa pergunta. O maior contingente de judeus espalhados foram para a região da Pérsia, do Império Persa, que hoje seria o então Irã é e Iraque. Oriente, olha só. Foram Não para lá, sabia mas disso. muitos foram para a Europa e alguns para a África, sim. Eles foram para vários Mesmo lugares. então, depois do Império Romano, eles voltam para a Pérsia, porque Voltam. já haviam sido exilados, Isso. né, herdados por Dario, na época do exílio babilônico. Os persas dominam a Babilônia e herdam os judeus. Isso. E Depois liberam eles para voltar. Então, Perfeito. depois do Império Romano, eles voltam para a Pérsia, muitos. Existia uma dinastia chamada dinastia dos Sassânidas na Pérsia que permitiu Por isso que a existe presença os judeus sassânidas. Sassânidas, exatamente, que permitiu os judeus de ficarem naquela região. Então, os judeus ficaram lá e lá, por ficarem mais ou menos 350 anos liberados em paz, eles fizeram o Talmud, que é o grande livro da cultura judaica hoje. Nós falamos sobre o Talmud na formação da cultura judaica do Antigo Testamento, na última entrevista com a professora aqui. Ok. Então, tem uma versão do Talmud que é de lá e uma versão que é da Babilônia, né? O primeiro Talmud, na verdade, é o Talmud babilônico, que foi feito na época do Velho Testamento. Agora, o Talmud que é hoje, que na época eram mais de 3 milhões de palavras, imagina, não existe enciclopédia igual dos judeus na história. Foi nesse Talmud babilônico. Ele compilou todo aquele Talmud babilônico, esse agora da Pérsia, desculpa, pegou a Mishnah, que era toda a tradição oral que eles também escreveram, e todo que nós chamamos de Velho Testamento, e todas as piadinhas, tudo que pensava da cultura judaica, fizeram esse Talmud, que até hoje é utilizado no estudo do povo judeu. Como explicado, pessoal, o Talmud é uma interpretação do Velho Testamento. Ele não é a escritura em si, mas ele é muito respeitado, né? Como livros que passam. E também não é só da interpretação, tem histórias também dentro do Talmud. Tem. Dá tempo de falar ainda nesse bloco? Pode. Olha só. O que aconteceu? Logo depois da dispersão, eles desenvolveram a Mishnah. A Mishnah seria toda a tradição oral, inclusive as interpretações da Torá, de tudo que nós chamamos do Velho Testamento, os profetas, tudo que a parte histórica também. Fizeram a Mishnah, que a Mishnah era o que era falado. Aí compilaram. O Talmud, ele agregou toda a Mishnah, os antigos escritos, o Velho Testamento, e ao mesmo tempo agregou tudo da cultura judaica. Foi a primeira grande enciclopédia. Uma grande do mundo. enciclopédia. O próprio Velho Testamento foi englobado. Lenda, história de criança, juntou tudo. Porque é muito interessante entender o Talmud, que o Talmud foi o elemento usado, eu falo na parte humana, para que o judeu não perdesse sua identidade nos 19 séculos da diáspora. Eles tinham tudo escrito e estudavam de pai para filho. Até hoje o Talmud é um dos principais livros de estudo dos judeus, até hoje. Nós estamos terminando o primeiro bloco, nós estamos mais ou menos no século IV depois de Cristo, onde os judeus, grande parte, foram para a Pérsia. Depois nós vamos ver o lado europeu e o professor Eduardo vai estar explicando para nós. Até daqui a pouco, Ciência e Fé, fica aí que tem muita coisa interessante para você entender as suas bases, a sua cultura, a sua base ética e toda a sua base de pensamento.